Salve galera, é o professor Victor Ideste. Vamos começar a nossa aula sobre a ocupação dos continentes e hoje vamos ver sobre os movimentos de pessoas pelo mundo. Bora lá! Bom, desde os primórdios da humanidade, como nós vimos na aula anterior, o ser humano se desloca, ou seja, sai batendo perna por aí. Desde quando nós éramos nômades, nós saíamos em busca de alimento, principalmente, certo? Então, os deslocamentos faz parte da história da humanidade. Bom, com a industrialização que começou na Europa no século XVIII e que vai resultar na mecanização do campo e aí o consequente crescimento do desemprego devido à falta de postos de trabalhos rurais, as pessoas vão começar a se mudar para as grandes cidades em busca de grande oportunidade. A questão é que nesse sentido aqui da mecanização do campo, que vai ficar conhecido como êxodo rural, a diferença das migrações normais, comuns, é que as pessoas do campo foram praticamente obrigadas a ir embora do campo. Não tinham o que fazer, elas tinham que ir embora, elas não tinham emprego, não tinham onde ficar. Por que eu estou dizendo isso? Bom, migração é o deslocamento de pessoas entre uma cidade, estado ou país. Só que existem algumas diferenças de migrações. Quando a pessoa se desloca entre uma cidade ou entre um estado, essa migração é conhecida como migração interna. Agora, quando uma pessoa se desloca para outro país, aí já é uma migração externa, certo? E hoje nós vamos nos atentar, dar mais atenção para a migração externa. As pessoas em geral que realizam esses deslocamentos no espaço são chamados de migrantes, certo? Existem diversos fatores que motivam as migrações, sejam a procura de uma nova oportunidade, fuga de conflitos ou perseguições religiosas, políticas, certo? Bom, vocês já devem ter ouvido falar na palavra emigração e imigração, e talvez se perguntado qual está certa ou qual a diferença. Na verdade, as duas estão certas, apenas são diferentes. Emigração é diferente de imigração, porque emigração está ligada à saída de uma pessoa. Quando eu digo o professor Victor está indo morar na Espanha, eu estou me referindo à saída de alguém, certo? Nesse caso, uma migração externa, porque eu estou mudando de país. Agora, quando eu estou me referindo à entrada de uma pessoa, por exemplo, o professor Victor está saindo de São José do Rio Pardo e vindo morar em Rio Claro. Eu estou me referindo a uma imigração, certo? Nesse caso, interna, porque é a mudança entre cidades. E turismo. Turismo é a mesma coisa que migração? Não. O turismo ele está ligado a uma viagem por um curto período de tempo e geralmente as pessoas retornam ao seu local de origem. O turismo ele está mais ligado à viagem de férias, a negócios ou a lazer. Então, por exemplo, nas férias da escola, vocês vão aí para a casa de algum parente seu. Quando termina as férias, você volta. Então, você está turistando. O turismo internacional tem crescido muito no mundo, né? Principalmente por causa do desenvolvimento dos modais aéreos, ou seja, das aeronaves, os aviões. E por mais que as passagens tenham tido uma queda nos preços, não é todo mundo que tem acessibilidade a viajar de avião, certo? O que são as viagens mais utilizadas para deslocamento entre países. E até mesmo devido ao desenvolvimento das tecnologias,
o turismo tem se tornado um grande meio econômico para os países, né? Aí os países que recebem os turistas têm um desenvolvimento econômico local bem grande devido a isso. Bom, qual a diferença entre migrantes e refugiados? Nós já vimos do turismo. Bom, os refugiados, eles se deslocam do seu lugar de origem de maneira forçada, ou seja, eles são obrigados a saírem dos seus espaços, certo? Isso pode acontecer devido a perseguições ou conflitos. Estima-se que no mundo existem cerca de 25 milhões de refugiados, segundo a Acnur, que é o órgão que protege e dá assistência aos refugiados. É um órgão da ONU. A maioria dos refugiados no mundo fogem dos conflitos, principalmente que acontecem na Síria e no Afeganistão. Grande parte dos refugiados ou das pessoas que são migrantes, e aí a gente já viu que a diferença está que os refugiados são obrigados e nós precisamos sempre salientar isso porque os refugiados precisam de ajuda, certo? E eles merecem ajuda. Isso é lei, é uma lei universal, tá? Porém, apesar de ser lei, muitos refugiados e migrantes sofrem de xenofobia. A xenofobia é a aversão a quem é estrangeiro, ou seja, é o preconceito com uma pessoa pelo fato dela não ser do mesmo lugar que você. Sim, existe isso, e muito, certo? Bom, essa foi a nossa aula sobre movimentos de pessoas. Então nós vimos aí os 3 tipos praticamente de migrações, né? As migrações comuns, que são deslocamentos de pessoas, as migrações que vai acontecer do campo para a cidade, que é conhecido como êxodo rural, devido à mecanização do campo, certo? Aí nós vimos as migrações internacionais, que são o deslocamento das pessoas entre países. Nós vimos o turismo, a diferença do turismo, que está em relação ao objetivo, né? O turismo ele vai mais para um lazer, uma curtição e tal, enquanto os refugiados estão fugindo do seu lugar de origem, seja por conflito, seja por perseguição ou outros fatores. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Boa semana.